Desde o começo da história humana, pessoas de diferentes culturas tentaram entender por que a vida parece seguir padrões. Por que certos pensamentos se tornam realidade? Por que emoções moldam resultados? Por que repetimos ciclos? E por que alguns indivíduos parecem acessar um nível de percepção mais elevado, capaz de alterar o rumo da própria existência? O Kybalion, um dos textos mais profundos do hermetismo, surge justamente para responder isso. Não através de religião, não através de crenças, mas através de leis universais que governam tudo, da estrutura da matéria ao movimento da consciência humana. Tudo funciona obedecendo princípios que não podem ser vistos, mas podem ser percebidos por quem desperta. O primeiro princípio que ele apresenta é o da mentalidade. O todo é mente, o universo é mental. A ideia aqui é radical e simples ao mesmo tempo. Nada começa no físico. O físico é o último estágio da manifestação. A origem de tudo é mental, pensamento, intenção, consciência. Antes de qualquer forma existir, existe uma vibração mental que a antecede. Isso muda completamente a forma como enxergamos a vida, porque significa que o pensamento não é apenas algo que acontece na cabeça. Ele é um agente criador, uma semente, uma força que se desloca pelo campo invisível antes de se concretizar na matéria. E essa força não influencia apenas o seu estado emocional. Ela influencia o que você atrai, o que você repele, o que você permite e o que você vive. Entender isso é o primeiro passo para recuperar o poder criador que praticamente todo mundo esqueceu que tem. O segundo princípio é o da correspondência, sintetizado na frase: assim como é acima, é abaixo. Assim como é dentro, é fora. Esse princípio é quase uma chave mestra para interpretar a vida. Ele mostra que a realidade externa é um reflexo da interna. Não no sentido superficial de, se você pensar positivo, tudo dá certo, mas em um sentido mais profundo. A forma como você se posiciona internamente cria a lente pela qual você interpreta o mundo. E sua interpretação determina suas ações, suas reações, suas escolhas. E essas escolhas desenham a vida que você vive. O mundo externo vira um espelho da sua vibração. Quando você muda por dentro, o reflexo muda. Quando você tenta mudar o reflexo sem mudar a origem, você se frustra. Essa é a razão pela qual muitas transformações falham. As pessoas tentam alterar a matéria sem alterar a percepção. O terceiro princípio é o da vibração. O Kybalion afirma que nada está parado. Tudo vibra. Tudo é movimento. A matéria, o pensamento, as emoções, tudo existe em diferentes frequências. A raiva vibra diferente da compaixão. O medo vibra diferente da coragem. O pessimismo vibra diferente da clareza. E o que vibra em você determina o que ressoa com você. Por isso, atraímos situações compatíveis com nosso estado vibracional. Não é magia, é física aplicada à psique humana. Quando você vibra medo, se conecta com circunstâncias que possuem a mesma frequência. Quando vibra confiança, abre portas que você nem percebia antes. A vibração é o código da manifestação. Aquilo que você sustenta internamente se manifesta externamente. O quarto princípio é o da polaridade. Tudo possui dois polos: quente e frio, claro e escuro, medo e coragem, amor e ódio. São extremos da mesma essência. A prática aqui é aprender a transmutar estados de consciência. Em vez de lutar contra emoções, você aprende a conduzi-las para o polo que deseja. Se está no medo, você se movimenta para a confiança. Se está na raiva, se move em direção à clareza. Nada existe de forma isolada. Existe em espectros. E quanto mais você entende que as emoções são graus de uma mesma energia, mais capaz você fica de direcioná-las. Isso fortalece a autoconsciência e enfraquece a sensação de ser refém do que sente. O quinto princípio é o do ritmo. Tudo na vida tem fluxos. Marés, ciclos, altos e baixos, expansão e contração. O erro de muitos
é acreditar que crescimento é linear. Não é. A vida oscila, e despertar consciência é aprender a não ser arrastado pela oscilação. É manter o eixo quando o pêndulo vai para a esquerda ou para a direita. Essa lei explica por que momentos de retração não significam fracasso, apenas uma preparação natural para a expansão. Quando entendemos isso, paramos de nos desesperar com os períodos difíceis e começamos a usá-los como terreno fértil para reorganização interna. O sexto princípio é o da causa e efeito. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma causa que gera um efeito. A maior parte das pessoas vive como efeito das causas dos outros. Reagem ao ambiente, às opiniões, às circunstâncias, vivem na superfície da vida. Mas quando você desperta, começa a se tornar causa. Começa a escolher, agir, direcionar. Você deixa de ser empurrado pelo mundo e começa a empurrar o mundo com sua intenção. Essa é uma das leis mais transformadoras porque tira você do papel de vítima e devolve a responsabilidade que sempre foi sua. O sétimo princípio é o do gênero. Não tem relação com masculinidade ou feminilidade humanas, e sim com dois princípios criadores presentes em tudo, o ativo e o receptivo. Para criar qualquer realidade, você precisa dos dois, ação e contemplação, movimento e silêncio, foco e entrega. O desequilíbrio entre esses dois polos gera ansiedade, estagnação ou desgaste. O equilíbrio entre eles gera manifestação. Quando juntamos todos esses princípios, percebemos que o Kybalion não quer que você acredite em algo. Ele quer que você perceba algo. E as práticas que ele sugere são internas, refinadas e profundas. A primeira prática é a da observação consciente. É observar seus pensamentos como se estivesse assistindo uma cena. Não brigar com eles, não fugir deles, mas percebê-los, porque apenas o que você observa pode ser transformado. Pensamentos não observados comandam sua vida sem sua permissão. A segunda prática é elevar a vibração. Isso não significa pensar positivo, significa mudar seu estado interno através de microdecisões, respirar fundo antes de reagir, escolher interpretar situações de forma mais clara, cultivar emoções elevadas como gratidão, presença e responsabilidade. A vibração é treinável, e quanto mais você eleva sua vibração, mais sua realidade responde. A terceira prática é a transmutação emocional. Quando emoções densas surgirem, você não tenta suprimi-las. Em vez disso, identifica o polo onde está e se move conscientemente em direção ao polo oposto. Se está na dúvida, se move para a confiança. Se está no descontrole, se move para a calma. É um processo gradual, não instantâneo, e cria maturidade emocional. A quarta prática é quebrar ciclos através da consciência do ritmo. Você observa em que fase está. Está em expansão? Está em retração? Está em colheita ou plantio? Quando entende o ritmo do momento, você age alinhado com ele. Isso reduz a resistência e aumenta o fluxo. A quinta prática é se tornar causa. Em vez de esperar que a vida mude, você começa a mudar sua postura, suas escolhas, suas prioridades. Pequenas ações intencionais criam grandes efeitos ao longo do tempo. Ser causa é o oposto de viver no automático. A sexta prática é equilibrar o gênero interno. Momentos de ação precisam de momentos de pausa. Momentos de força precisam de momentos de entrega. Quando você cria esse equilíbrio, o processo de manifestação se torna natural. E qual é o resultado de tudo isso? Despertar a consciência. Não é ficar iluminado, não é deixar de sentir emoções humanas, é enxergar a vida com clareza. É sair do papel de alguém que a vida empurra e entrar no papel de alguém que cria, ajusta, percebe e direciona. É viver com presença, intencionalidade e poder interno. É entender que o universo responde à sua vibração, à sua observação, à sua postura. É perceber que você não está separado das leis universais. Você é parte delas. E quando você vive alinhado com essas leis, a vida deixa de ser um caos incompreensível
e se torna um processo que você navega com consciência. Se este vídeo tocou o seu coração, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa evoluir com essa mensagem. Obrigado por caminhar conosco hoje. Até o próximo vídeo.